Existe uma frase que Musônio Rufo, um dos mais notáveis mestres estoicos da antiguidade, pronunciou há quase 2000 anos e que ressoa com uma clareza desconcertante nos dias de hoje. O que você pensa de si mesmo é infinitamente mais importante do que o que os outros pensam de você. 2000 anos. E ainda assim, basta um comentário maldoso nas redes sociais, uma crítica de um colega de trabalho, um olhar de desaprovação de alguém que você mal conhece, e tudo desmorona. Por que isso acontece? Porque a opinião de estranhos tem tanto poder sobre o nosso estado emocional, sobre a nossa autoestima, sobre a nossa capacidade de agir com confiança. A resposta é ao mesmo tempo simples e perturbadora, porque a maioria de nós foi condicionada desde muito cedo a buscar fora de si mesma o que só pode ser encontrado dentro. Fomos ensinados a medir o nosso valor pelo número de aprovações que recebemos, pelas notas na escola, pelos elogios dos pais, pelo reconhecimento dos professores, pelas curtidas nas redes sociais, pelo salário que ganhamos, pelo cargo que ocupamos, pela beleza que os outros enxergam em nós. E quando qualquer um desses termômetros externos nos dá uma leitura desfavorável, a conclusão que tiramos é devastadora. Não sou suficiente. O estoicismo, essa filosofia extraordinária que foi praticada por escravos e imperadores, por soldados e pensadores, por pessoas que perderam tudo e por pessoas que tinham o mundo a seus pés, oferece uma resposta radicalmente diferente. Uma resposta que não depende de nenhuma circunstância externa, de nenhuma aprovação alheia, de nenhum sucesso mensurável. Neste vídeo vamos explorar 5 princípios estoicos que têm o poder de transformar completamente a relação que você tem consigo mesmo e com o julgamento alheio. Não são conceitos abstratos para serem admirados à distância. São ferramentas práticas, testadas durante séculos, que você pode começar a aplicar imediatamente na sua vida cotidiana. Ao final desta jornada, você vai compreender por que críticas, ofensas e a ausência de reconhecimento não têm, e nunca tiveram, o poder real de diminuir quem você é. E mais do que compreender, vai ter em mãos o mapa para construir aquilo que os estoicos chamavam de a única fortaleza verdadeiramente invencível, a sua própria mente. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você encontra conteúdo semanal sobre filosofia estoica, fortaleza mental e autoconhecimento profundo. Venha fazer parte desta comunidade. Princípio 1. O poder do controle interno. Existe uma distinção que os estoicos consideravam o fundamento de toda a sabedoria prática, a separação mais importante que um ser humano pode aprender a fazer em sua vida. É a distinção entre o que depende de você e o que não depende de você, entre o que está no seu campo de influência e o que está completamente fora dele. Epicteto, o ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, que viveu sob as piores condições que um ser humano pode suportar, e mesmo assim alcançou uma liberdade interior que seus algozes jamais conseguiram tocar, foi quem articulou esse princípio com mais clareza e força. No início do seu Enchiridion, ele escreve: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. As que dependem de nós são nossos julgamentos, impulsos, desejos e aversões. As que não dependem de nós incluem o nosso corpo, a nossa reputação, os cargos que ocupamos e tudo que não é fruto direto das nossas escolhas. Parece simples, mas observe o que acontece na prática. Você trabalha com dedicação genuína em um projeto importante, coloca o seu melhor, entrega algo que você sabe que tem qualidade real, e então aguarda. O reconhecimento que espera não vem. Ou pior, vem uma crítica que parece injusta, desequilibrada, movida por interesses que nada têm a ver com o mérito do seu trabalho. O que acontece nesse momento? Para a maioria das pessoas, a resposta é uma avalanche emocional. Frustração, mágoa, raiva, dúvida sobre si mesma. Por quê? Porque sem perceber você entregou o controle da sua paz interior a algo que nunca foi seu para controlar, a mente de outra pessoa. A dor que sentimos diante da crítica ou da ausência de reconhecimento raramente vem diretamente do que foi dito ou feito. Ela vem da nossa interpretação, do julgamento que fazemos sobre o que aquela situação significa em relação ao nosso valor. Um comentário áspero é, em sua essência, apenas uma combinação de palavras. A decisão de permitir que essas palavras definam como você se sente sobre si mesmo
Essa decisão, sim, reside inteiramente em você. É como o vento que sopra no mar. Você não pode impedi-lo de soprar, não pode controlar a sua força nem a sua direção, mas pode aprender a ajustar as velas do seu barco para navegar com inteligência independentemente das condições climáticas. O marinheiro experiente não mede o seu valor pela intensidade do vento, mas pela habilidade com que navega em qualquer tempo. Epicteto dizia com a brutalidade suave da sabedoria: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e você florescerá. Isso não é resignação passiva. Não é conformismo. É a compreensão de que existem duas formas de sofrer desnecessariamente: lutar contra o que não pode ser mudado e entregar o que pode ser controlado. Quando se encontrar diante de uma crítica, de uma injustiça ou de uma situação que desperta reações emocionais intensas, pause antes de reagir. Respire. E faça as seguintes perguntas: isso está no meu controle? Posso mudar o que já foi dito ou feito? Posso alterar a opinião que essa pessoa já formou? Se a resposta for não, a energia gasta em raiva, mágoa ou preocupação é literalmente desperdiçada. A pergunta que vale é a seguinte: o que está dentro do meu controle aqui? Como posso responder a essa situação de uma forma que seja coerente com quem eu quero ser? Essa redireção de foco, do incontrolável para o controlável, não é uma prática que se aprende em um dia. É um músculo que se desenvolve com repetição consciente ao longo do tempo. Mas cada vez que você a pratica, ela se torna mais natural, mais automática, mais poderosa. O seu valor é uma chama que arde internamente, alimentada pelas suas escolhas, pela sua integridade, pela sua fidelidade aos seus próprios princípios. Essa chama não pode ser apagada por palavras de outras pessoas, a não ser que você permita. E perceber que essa permissão é uma escolha sua é o primeiro e mais libertador passo em direção à fortaleza mental que os estoicos passaram a vida inteira a construir. A lição que esse princípio ensina é: não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e você florescerá. Princípio 2. A compreensão benevolente. Existe um tipo de libertação que acontece quando você para de levar para o lado pessoal tudo o que as pessoas fazem ou dizem. Uma libertação que não tem nada a ver com indiferença ou com fingir que as coisas não doem. Tem a ver com uma mudança de perspectiva que os estoicos chamavam de compreensão benevolente. A capacidade de enxergar o comportamento alheio com mais profundidade do que a superfície aparente revela. Pense em um lago cujas águas estão agitadas por ventos fortes. As ondas que se formam na superfície não são a natureza da água, são o reflexo de uma força externa que age sobre ela. Da mesma forma, as palavras ríspidas, os comportamentos hostis, as críticas injustas que as pessoas dirigem a nós frequentemente têm pouco ou nada a ver conosco. São a superfície perturbada de uma vida interior que carrega dores, medos, inseguranças e frustrações que essa pessoa talvez nem consiga nomear claramente. Isso não significa ignorar maus tratos ou aceitar passivamente comportamentos que precisam ser confrontados. Significa dar o primeiro passo antes de reagir. Compreender a origem, em vez de apenas registrar o impacto. Porque quando você compreende a origem, você para de ser refém do impacto. Marco Aurélio, que como imperador estava constantemente sujeito a traições, ingratidões e ataques de todas as naturezas, refletia sobre isso com uma lucidez que ainda impressiona. Em suas meditações, ele escreveu algo que, nas palavras certas, tem o poder de mudar completamente a forma como você reage às pessoas. Quando alguém te injuria ou te odeia, aproxima-te da alma dele, entra nela e vê que tipo de pessoa há ali. Não para justificar o comportamento errado, mas para não se deixar perturbar por ele mais do que é necessário. Imagine um colega de trabalho que te responde com rispidez aparentemente sem motivo. A reação imediata é a mágoa. O que fiz de errado? Por que está sendo assim comigo? Mas ao aplicar a compreensão benevolente, você considera outras possibilidades. Talvez essa pessoa esteja passando por algo difícil que você desconhece. Talvez esteja sobrecarregada, assustada, ou lutando contra algo que não tem nada a ver com você. A rispidez dela não é um julgamento sobre o seu valor. É um sintoma do sofrimento dela. Isso não significa que você precisa tolerar abusos com um sorriso no rosto.
significa que você pode responder aos comportamentos problemáticos com clareza e firmeza, sem ser emocionalmente devastado por eles. Porque você compreendeu que a tempestade vem de fora e a fortaleza de dentro. Uma das formas mais comuns de sofrimento desnecessário é a projeção. A tendência de assumir que conhecemos a intenção por trás de cada comportamento alheio, especialmente quando esse comportamento nos afeta negativamente. Alguém não nos cumprimentou e imediatamente concluímos que está irritado conosco. Alguém não respondeu nossa mensagem e construímos um romance de rejeição a partir do silêncio. A realidade, a esmagadora maioria das vezes, é muito mais mundana. As pessoas estão majoritariamente absortas nos seus próprios mundos, nos seus próprios problemas, nos seus próprios dramas internos. O espaço que ocupamos nos pensamentos alheios é geralmente muito menor do que imaginamos. E reconhecer isso não é uma constatação triste. É uma libertação extraordinária. Quando você para de assumir que cada comportamento alheio é uma mensagem dirigida a você sobre o seu valor, você recupera uma enorme quantidade de energia mental e emocional que antes era consumida por interpretações que nunca corresponderam à realidade. Você para de construir prisões com as palavras dos outros e começa a habitar o espaço livre da sua própria perspectiva. Partilhe este vídeo com alguém que você sabe que sofre demais com a opinião alheia. Um gesto simples seu pode ser o começo de uma grande transformação na vida de outra pessoa. Faça isso agora. E, se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Princípio 3. A força da virtude interna. Chegamos ao coração do estoicismo. O princípio que, mais do que qualquer outro, separa essa filosofia de todas as outras abordagens de autodesenvolvimento que existem no mercado. A ideia que os estoicos defendiam com uma convicção que atravessou séculos e resistiu a todas as tempestades que a história pode oferecer. O único bem verdadeiro é a virtude. E o único mal verdadeiro é o vício. Tudo o mais, dinheiro, fama, saúde, beleza, poder, reconhecimento social, é o que os estoicos chamavam de indiferentes. Não porque não importem, mas porque não são a fonte do que realmente constitui o valor de uma pessoa. Não são a matéria da qual a dignidade humana é feita. E não têm o poder por si sós de tornar alguém verdadeiramente feliz ou verdadeiramente miserável. O seu valor, o real, o genuíno, o que nenhuma circunstância externa pode tocar, reside na sua capacidade de agir com sabedoria, com justiça, com coragem e com moderação. Essas são as 4 virtudes cardinais do estoicismo. E cada vez que você age a partir delas, você adiciona um tijolo à fortaleza que nenhum vento pode derrubar. Pense na história de alguém que, após anos de dedicação, perde o emprego num colapso corporativo que não tinha nada a ver com o seu desempenho. A sensação é de que o chão desapareceu. A identidade que havia sido construída em torno do cargo, do título, do status profissional, tudo evapora em um único dia. As críticas dos colegas chegam, a sensação de fracasso é avassaladora. Mas existe uma saída que não depende de nenhuma circunstância externa ser diferente do que é. Essa saída é a pergunta que os estoicos faziam diante de qualquer adversidade. O que está no meu controle agora? O que posso fazer, neste momento, que seja coerente com os meus valores e com quem eu quero ser? E a resposta nunca é 0. Há sempre algo. A integridade com que você vai tratar as pessoas envolvidas, a honestidade com que vai avaliar o que aconteceu, a resiliência com que vai reconstruir o que foi perdido. Cleantes, que assumiu a liderança da escola estoica após a morte de Zenão,
e que trabalhava como carregador de água à noite para poder estudar filosofia de dia, deixou uma lição não apenas nas suas palavras, mas na sua vida inteira. A dignidade não é um produto das circunstâncias. É uma escolha renovada a cada momento. A armadilha que a maioria das pessoas cai é buscar o valor em coisas que os estoicos chamavam de preferíveis. Riqueza, boa reputação, saúde, beleza. Essas coisas são desejáveis, é verdade. Faz sentido buscá-las e apreciá-las quando as temos. Mas quando nos tornamos dependentes delas para sentir que valemos, estamos ancorando a nossa identidade em areia movediça. A riqueza pode ir. A reputação pode ser destruída por uma mentira. A saúde pode falhar. A beleza envelhece. Mas o seu caráter, a forma como você trata as pessoas, a honestidade com que age quando ninguém está olhando, a coragem com que enfrenta o que é difícil, a moderação com que administra o que é abundante, isso permanece. Isso cresce. Isso é o ouro genuíno. Quando você coloca a sua virtude acima de tudo, você deixa de precisar de aprovação externa para se sentir digno. Porque a sua dignidade já está garantida. Não pelo que os outros pensam de você, mas por quem você escolhe ser em cada momento. E essa escolha, diferentemente de qualquer circunstância externa, está permanentemente no seu poder. A lição deste princípio é: quem deseja ser livre, que nada deseje que não esteja em seu poder. Cleantes, inscreva-se agora e ative o sininho. Toda semana novos vídeos sobre estoicismo, fortaleza mental e desenvolvimento genuíno. Junte-se a uma comunidade de pessoas que escolhem crescer de dentro para fora. Princípio 4. A autossuficiência emocional. Imagine uma árvore centenária. Suas raízes descem profundas, muito além do que o olho pode ver, ancorando-se em camadas de solo que permanecem estáveis independentemente do que acontece na superfície. Quando a tempestade chega, e sempre chega, essa árvore não precisa de mais sol, de mais água, de condições mais favoráveis para se manter de pé. Ela sustenta a si mesma a partir da sua própria profundidade. A autossuficiência emocional é isso. Não é a ausência de emoções, não é a incapacidade de se conectar com os outros ou de precisar de amor e companhia, que são necessidades humanas legítimas e belas. É a capacidade de encontrar, dentro de si mesmo, uma fonte de estabilidade e de senso de valor que não depende exclusivamente da aprovação, do reconhecimento ou da presença de outra pessoa para existir. A distinção é crucial. Uma pessoa emocionalmente autossuficiente pode amar profundamente, pode se importar genuinamente com o que os outros pensam, pode ser afetada pelos relacionamentos, e tudo isso de forma saudável. A diferença está no fio condutor. A sua felicidade, a sua paz interior, o seu senso fundamental de valor não estão pendurados na vontade ou no comportamento de outra pessoa. Considere alguém que acaba de passar pelo fim de um relacionamento importante. A dor é real, profunda e absolutamente legítima. O vazio que uma presença amada deixa quando parte é inegável. Mas existe uma diferença fundamental entre a dor do luto, que é natural, necessária e faz parte da experiência de quem ama, e a devastação de quem construiu toda a sua identidade e todo o seu senso de valor em torno de outra pessoa. Quem desenvolveu autossuficiência emocional consegue sentir a dor sem ser destruído por ela. Consegue reconhecer o vazio sem concluir que é vazio. Consegue passar pela ausência sem perder a si mesmo no processo. Porque sabe, não apenas intelectualmente, mas de forma visceral, que a sua capacidade de amar, de ser interessante, de ser digno de amor, não estava na outra pessoa. Estava nele. E continua estando. Crates de Tebas, o filósofo cínico que inspirou profundamente os primeiros estoicos com seu desapego radical dos bens externos, expressou essa ideia com uma radicalidade que ainda hoje incomoda quem está acostumado a buscar fora o que só existe dentro. O filósofo que perdeu todos os seus bens externos ainda possui riquezas infinitas, porque é dono de si mesmo. Essa posse é a única que ninguém pode confiscar. A autossuficiência emocional não se constrói em momentos de crise. Constrói-se nas práticas diárias de autoconhecimento, de reflexão honesta sobre si mesmo, de desenvolvimento de uma relação sólida e compassiva com a própria interioridade.
O diário estoico, a meditação matinal, a prática de questionar os próprios julgamentos antes de aceitá-los como verdade. Tudo isso são formas de cultivar essa profundidade de raiz que permite estar de pé quando o vento sopra forte. A armadilha que mantém as pessoas na dependência emocional é a busca incessante por validação. Se você só se sente suficiente quando é elogiado, só se sente amável quando é correspondido, só se sente valioso quando é reconhecido, você está entregando a bússola da sua vida para as ondas do mar. Cada maré vai te arrastar numa direção diferente, e a sensação constante será de instabilidade, de imprevisibilidade, de não ter chão firme sob os pés. A autossuficiência emocional é o leme que permite que você decida para onde vai, independentemente da direção do vento. Não porque você não se importa com o vento, mas porque o seu destino não depende dele. O que você é no mais profundo de si mesmo não é produto do que você tem, nem de quem está ao seu lado. É produto da sua própria integridade, da sua capacidade de escolher conscientemente, dia após dia, quem você quer ser. Dê um like se este vídeo está tocando algo profundo em você. E comente, eu sou autossuficiente. E, se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Princípio 5. A indiferença racional. O quinto princípio é talvez o mais sofisticado, e também o mais frequentemente mal compreendido. Quando os estoicos falavam em indiferença, as pessoas tendiam a imaginar uma frieza emocional, uma espécie de anestesia existencial que tornaria a pessoa incapaz de se envolver com o mundo de forma genuína. Não é isso. É algo muito mais sutil, mais poderoso e, no fundo, mais humano do que parece à primeira vista. A indiferença racional é a capacidade de distinguir, com clareza e sem confusão, o que é verdadeiramente bom do que é apenas preferível. Para os estoicos, o único bem verdadeiro é a virtude, a excelência do caráter, e o único mal verdadeiro é o vício, a degradação do caráter. Tudo o mais são preferíveis ou despreferíveis, coisas que é razoável buscar ou evitar, mas que não têm o poder por si sós de nos tornar verdadeiramente felizes ou verdadeiramente miseráveis. A saúde é preferível à doença, mas não é um bem absoluto. A riqueza é preferível à pobreza, mas não determina o valor de uma pessoa. A boa reputação é preferível à difamação, mas não é a essência da sua dignidade. E por outro lado, a crítica é despreferível ao elogio, mas não é um mal que destrói quem você é. O fracasso é despreferível ao sucesso, mas não é uma sentença sobre o seu valor. Imagine um artista que dedicou anos da sua vida a uma obra. Cada detalhe foi pensado, revisitado, aperfeiçoado. Quando finalmente a apresenta ao mundo, recebe uma crítica que o despedaça. Dura, pública, desequilibrada, possivelmente movida por interesses que nada têm a ver com o mérito da obra. A reação instintiva é devastação, desânimo, raiva, vergonha, o desejo de nunca mais criar nada. Mas o artista que pratica a indiferença racional faz uma operação mental diferente. Primeiro distingue. A crítica é um evento externo, uma opinião. Está fora do seu controle. A obra, por outro lado, é o produto do seu esforço, da sua visão, da sua integridade como criador. Isso está sob o seu poder. Segundo, filtra. Existe algum ponto de melhoria genuíno nessa crítica? Se sim, acolhe com gratidão, independentemente do tom em que foi entregue. Se é puramente destrutiva, sem substância construtiva, descarta com a mesma tranquilidade com que descartaria qualquer informação irrelevante. E terceiro, e este é o passo mais importante, recusa a conclusão implícita,
de que a rejeição da obra equivale à rejeição do Criador, porque a obra pode ser rejeitada. Mas o caráter com que foi criada, a coragem que exigiu, a integridade que expressou, isso não pode ser rejeitado por nenhuma crítica. Isso pertence ao Criador de uma forma que nenhum julgamento externo pode confiscar. Sêneca, com a precisão prática que tornava sua filosofia tão acessível, escreveu: "Não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais, que é pobre." Transponha esse princípio para o campo da aprovação e você tem uma das mais profundas chaves da liberdade interior. Não é a pessoa que recebe pouco reconhecimento que sofre mais, mas a que construiu a sua felicidade sobre a necessidade de receber muito. A indiferença racional não te pede que você pare de querer ser reconhecido, amado ou valorizado. Essas são aspirações humanas legítimas e belas. Ela te pede que você libere o controle que essas aspirações exercem sobre o seu equilíbrio emocional, que você aprenda a querer sem precisar, a preferir sem depender, a apreciar quando acontece, sem desmoronar quando não acontece. Esse equilíbrio, querer sem apego, preferir sem dependência, é o que os estoicos chamavam de ser livre. Não livre de desejos ou de emoções, mas livre da tirania do que não está sob o seu controle. E essa liberdade, paradoxalmente, torna você mais capaz de alcançar o que deseja, porque você age a partir da clareza e da força interior, não da ansiedade e do desespero de quem precisa da validação para se sentir inteiro. Chegamos ao final desta jornada, mas não ao final do trabalho, porque tudo o que exploramos aqui não é conhecimento para ser admirado de longe. É prática, é exercício diário, é a decisão renovada, a cada amanhecer, de construir mais um tijolo na fortaleza que nenhuma força externa pode demolir. Vamos recapitular as 5 chaves que você recebeu hoje. A primeira: o poder do controle interno, a capacidade de identificar o que está no seu poder e de direcionar toda a sua energia para esse campo, sem desperdiçar em batalhas que não podem ser vencidas. A segunda: a compreensão benevolente, a habilidade de enxergar por trás dos comportamentos alheios as dores e limitações que os geram, libertando-se da prisão da reação impulsiva. A terceira: a força da virtude interna, o reconhecimento de que o seu valor genuíno reside no seu caráter, nas suas escolhas, na sua fidelidade aos seus princípios, não na aprovação que recebe, nem nas conquistas que acumula. A quarta: a autossuficiência emocional, a profundidade de raiz que permite que você se mantenha de pé independentemente das tempestades externas, amando e se conectando com plenitude sem depender dos outros para existir. A quinta: a indiferença racional, a liberdade de querer sem apego, de preferir sem depender, de agir com excelência independentemente do resultado. Estas não são apenas ideias filosóficas elegantes. São ferramentas que imperadores usaram para governar com sabedoria em tempos de crise, que escravos usaram para manter a dignidade quando tudo mais havia sido tirado deles, que pensadores usaram para encontrar paz em meio ao caos, e que você pode usar, agora, hoje, nesta semana, para construir uma relação consigo mesmo que nenhuma crítica, nenhuma rejeição e nenhuma ausência de reconhecimento vai conseguir abalar. Hecaton de Rhodes, um estoico menos conhecido, mas igualmente profundo, nos deixou uma frase que resume tudo. Está em nosso poder escolher como usaremos as coisas que estão fora do nosso poder. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. Não a liberdade de controlar tudo ao seu redor, mas a liberdade, muito mais real e muito mais valiosa, de escolher quem você é diante do que não pode controlar. O seu valor não é algo que você busca fora. É uma verdade que você desvela dentro. E quando você começa a viver a partir dessa verdade, algo extraordinário acontece. Você para de atrair situações e pessoas que dependem de você estar enfraquecido para existir, e começa a atrair o que corresponde à força, à clareza e à integridade que você cultiva dentro de si. Dê um like agora se este vídeo trouxe clareza, força ou um novo olhar sobre si mesmo. Cada curtida nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessas palavras. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana conteúdo sobre estoicismo,
fortaleza mental e autoconhecimento profundo. Não perca nenhum episódio. Escreva nos comentários a frase: a partir de hoje, eu me vou reconstruir. Isso aumenta muito a probabilidade de realmente fazer. Partilhe com alguém que está sofrendo com críticas, rejeição ou falta de reconhecimento. Você pode ser o canal pelo qual essa pessoa encontra o caminho de volta para si mesma. Muito obrigado por dedicar o seu tempo e a sua atenção a este conteúdo. Cuide da sua mente com o mesmo zelo com que cuida de tudo que ama, porque ela é a sua única fortaleza verdadeiramente invencível. E até o próximo vídeo.